Bem-vindo você que está assistindo esta gravação. Aqui nessa live a gente vai falar sobre reclamações. Você se considera uma pessoa muito reclamona? Alguém muito reclamão no dia a dia? Aqui a intenção desse conteúdo é a gente falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode acessar os primeiros passos para encontrar mais coragem para a gente fazer diferente? Então é sobre isso que a gente vai construir hoje e na presença de dois grandes amigos, o Edu, que já entrou aqui, e o Vini, que logo logo vai entrar. Então, esse é o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre reclamações. E muito num lugar de, se eu me percebo reclamando diante das situações, o que eu posso fazer de diferente de reclamar? Ou como é que eu posso entender melhor o que essa reclamação ela traz de importante para que eu consiga lidar melhor com essa situação? Então, é encontrar um caminho de mais coragem para fazer diferente. E vamos construir isso aqui agora. Vamos lá. Deixa eu... Aí. E o Vini. Aí. Opa! Tido. Aí. E aí, Vini. Ei! Fala, Tudo Rô, bem? tudo certo? Tudo jóia. Tô com medo do meu apoio aqui cair. Tô meio torto. Tá meio Mas acho torto? que vai Bem, dar aqui. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. hoje eu tô num lugar Aí, diferente pronto. aqui na roça. Tá muito escuro aí ou não? Não, tá ótimo. Tá dando pra te ver. Tá bonito. Cadê o Edu? O Dudu tava aí também, acabei de ver ele agora. É, eu vi. Mandei aqui já pra ele. Não apareceu ainda. Olá pra vocês que estão chegando. Todo mundo chegando. Oi, Juscelia. Seja bem-vinda. E aí, Rô, o que a gente vai falar Bom, hoje mesmo? Que eu já esqueci. Brincadeira. hoje nós vamos falar sobre reclamações, né? Ah, Como é que a gente pode lidar melhor quando a gente está nesse lugar de reclamar, né? eu tenho uma. De... Você tem uma reclamação para fazer? Eu tenho. Eu pedi o roteiro dessa live e não recebi até hoje. Eu mandei pro Vini, talvez eu tenha mandado pro Vini errado. A minha necessidade de ter segurança não foi atendida. Pois é. Mas eu também não expressei. Mas é isso. Oi? Brincadeira. Tô te zoando. Eu recebi sim, tá, gente? O Rodrigo é muito organizado. Impressionante, é muito legal trabalhar com ele. Aí. Chamei o Edu de novo, vamos ver se ele vem agora. Edu, se você estiver aí, manda um alô aí. Te mandei o convite. Vamos ver. Não sei se. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto Vamos aqui, nós. Vini. Acho que primeiro de tudo, né? Vamos trazer um pouquinho do conceito do que é reclamar, né? Aí, entrou. Aí, foi. Tava passando perfume. Ah, isso Ah, aí sim. sim. Também. Isso é importante. Até tirei o pijama hoje. Boa. Seja bem-vindo, Edu. Show. Boa noite, Mas primeiro de tudo, obrigado por Frases. vocês estarem aqui contribuindo. Estou muito feliz. Muito feliz. Vamos falar um pouquinho, então, de onde que vem a palavra reclamação, né? Eu e o Edu estávamos trocando alguns áudios para falar justamente da origem dessa palavra, né? E é a combinação de duas palavrinhas, né? Reclamar. A palavra re, ela, ela denota uma certa intensidade para a palavra. Então, re significa intensificar. E o clamar tem a ver com gritar, tem a ver com falar alto, né? Enfim, muito a ver com gritar. Então, é um grito intensificado, o significado da reclamação. Né? Rô, tem uma parte da etimologia da palavra clamar que é interessante, porque Uhum. indiretamente tem a ver com a CNV, né? Porque clamar também pode significar pedir, simplesmente. E, inclusive, tem até um dos sinônimos que eles falam, assim, é um pedido de confiança.
Então é interessante. Só que Hum, quando você põe o rei na frente, vira esse gritar, vira essa coisa de você fazer aquilo de maneira intensificada, de uma maneira não saudável, vamos dizer assim, né? Então achei Bonito bem isso, cara. sim. interessante essa. É legal. E assim, a gente pode olhar como um grande grito por um pedido ou uma escuta, né? Então, bem interessante. A Juscelia Achei ótimo o está comentário, trazendo uma José. reclamação. Essa é uma live onde as pessoas vão reclamar. Então é isso. Foi assim que as pessoas entenderam, né? Tem uma Eu reclamação concordo, para a José. genética do Rodrigo. Aí ele come à vontade e não engorda. É verdade. Então, Como bastante mesmo. É isso. Reclamação anotada, Juscelia. Vou conversar com Deus, porque eu não tenho culpa. Mas é isso. Então vem desse lugar, né? Então, quando a gente acessa esse lugar de reclamação, eu não sei como isso acontece para vocês, mas aqui comigo vem muito de um lugar assim. Às vezes acontece de eu estar lá numa reunião com o cliente e aí esse cliente me entrega uma demanda, um treinamento para eu fazer. E aí ele não me conta por que esse treinamento ele vai ser importante, de que forma que esse treinamento vai contribuir, qual que é o objetivo principal desse treinamento, ele só me diz, olha, fala sobre esse assunto. E aí quando isso chega para mim, e já aconteceu outras vezes, eu acesso um lugar que, quando acaba a reunião, eu começo a conversar com a Lia e acessar muito esse lugar de reclamar. Que é tipo, pô, olha lá, de novo, eles estão me passando uma demanda que eu não sei para que serve, eu não sei qual que é o objetivo principal, não sei se eu vou estar ali fazendo algo que eu vou estar contribuindo, ou se eu estou fazendo um negócio que, tipo assim, não é importante, faz lá, entrega. E aí eu começo a acessar esse lance da reclamação aqui dentro, né, de falar sobre isso. E ao longo do tempo eu fui aprendendo que esse lance do reclamar, como a gente estava falando, ele é um grande convite para um pedido de ajuda para outra pessoa. No caso ali, a minha ajuda aqui, que é assim, eu tô acessando algo aqui dentro de mim que eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo. Me ajuda a entender melhor o que é importante para mim, né? E aí eu queria ouvir de vocês se a reclamação vem desse mesmo lugar aí com vocês ou se acontece de uma maneira diferente, algum exemplo que vocês tenham. cara, se eu parar pra pensar direitinho, eu sou bem reclamão. Mas eu tem esse fundo mesmo de expressar a minha reclamação quando uma necessidade não é atendida. E aí pode ser Uhum. uma necessidade básica, né? Sei lá, às vezes eu tô com fome e eu sou vegetariano e eu tô num lugar que não tem nada vegetariano, só tem coisa com bichinho. E eu reclamo. Mas eu reclamo pra Uhum. quem? Muitas vezes pra mim mesmo. Eu fico resmungando igual um senhor de 87 anos. Mas porque tem esse fundo de, cara, minha necessidade de pertencimento, de alimentação, de matar a fome, vem além, né, da básica também junto. Do Aham. social, não é atendida. E quando você me Sim. trouxe essa provocação aí, esse olhar, fez muito sentido, cara, porque eu comecei a refletir bastante assim, e o Marshall, e aí eu lembrei, né, o Marshall já falava isso, né? Quando a gente não tem uma necessidade atendida, o nosso sentimento, ele é uma expressão da necessidade não atendida, né? E tem uma coisa que ele não fala, o sentimento nosso é uma expressão da necessidade não atendida, é exatamente essa frase? Isso. Exatamente. Os sentimentos eles mostram que tem alguma coisa que não está sendo atendida ou que alguma coisa foi atendida. Eu estou feliz, significa que alguma coisa importante para mim foi atendida. Sim, ou um ou outro. E é muito É. verdade, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar no viés da reclamação. Já tinha parado para Sim. pensar, às vezes, na raiva, na frustração, com outras coisas. Mas a reclamação, para mim, veio com uma luz, assim, muito legal. Obrigado por ter trazido essa provocação aí. Show? Show. E para você, Edu? Para mim tem algumas coisas, eu fiquei até pensando assim um pouco nisso, né? Será que eu sou reclamão? Sim, não, né? E eu tenho
tenho uma tendência a acreditar, eu não tenho resposta certa para isso, mas eu tenho a tendência a acreditar que dependendo do teu estilo como pessoa, do teu estilo de lidar com as coisas, você tende a ser mais reclamão ou menos. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito analítica, eu gosto das coisas planejadas, das coisas antecipadas, de previsibilidade com as coisas. Então eu percebo me reclamando quando eu não tenho essa previsibilidade ou isso, porque isso me tira uma certa segurança para olhar para aquilo, né? E eu até anotei algumas coisas assim, por que as pessoas reclamam, né? E me vieram algumas coisas mais amplas e genéricas, e aí fica até aqui a pergunta para a galera que nos ouve aqui, também coloca aí do que a gente reclama, do que vocês reclamam. Mas eu coloquei que geralmente são por poucas coisas. Ou é por insatisfação, por algo que não saiu como planejado, putz, era para ir para lá, foi para cá, fiquei insatisfeito. Ou por não ter controle de alguma situação como eu gostaria, no nível que eu gostaria de ter controle das coisas. Ou não ter informação suficiente para decidir, no caso, né, meu aí analítico que gosta de previsibilidade e tal. E uma coisa que é muito minha também, uma reatividade que geralmente ela é inconsciente. E para mim, o que esses quatro têm, né, em comum? Que é uma frustração, é uma reação emocional negativa a algo que eu não obtive. Algo que eu queria e não obtive. E aí tudo isso para mim fica assim, todo mundo tem isso. Então, em algum nível, todo mundo é reclamão, sabe? E mesmo as pessoas que não são, ou falam que não são, pode ter certeza que com elas mesmas, elas também têm um pouco dessa, que nem o Vini falou. Às vezes eu reclamo comigo mesmo, resmungando, né, nesse diálogo interno. Mas eu me pego muito nessa da reatividade, e é inconsciente porque quando eu me percebo ali reclamando, eu já tô na reatividade, eu já tô mergulhado numa emoção que eu não tô sabendo lidar. E geralmente ela é negativa. Tem a ver com raiva, com frustração, com alguma coisa assim. Pela falta de controle ou pela falta de segurança. É isso, assim. Eu tenho uma pergunta. Necessariamente a reclamação é uma expressão violenta? Não, eu não acredito. Pelo menos não me parece ser. Talvez ela seja uma expressão um pouco trágica, no sentido de atender o que é importante para a gente. Eu vou pegar como base o meu cenário, né? Quando eu começo a reclamar para a Lia, eu não estou dizendo para ela o que é importante para mim, que me ajuda a entender o que eu não estou percebendo dessa situação, o que é importante para mim, me ajuda a perceber. Eu não estou dizendo isso para ela, mas eu entro nesse modo de reclamar como uma estratégia para tentar encontrar essas respostas aqui dentro. Então é como se eu estivesse clamando por escuta, por ajuda, por atenção, para entender melhor o que está acontecendo aqui dentro, né? Eu não diria violência, eu diria talvez um pouco trágica, pensando no que é importante para mim naquele momento. Eu estou indo por um caminho diferente, que está se afastando daquele pedido que eu tô precisando fazer, né? E aí, essa é uma das coisas que a CNV ela ajuda muito a gente, né? Que ela ensina muito a gente, que é assim, quando eu percebo que isso está vivo em mim, ao invés de eu entrar nessa reclamação, eu passo a olhar para, putz, espera aí, tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou entendendo que é importante para mim. Você me ajuda a entender melhor isso? Aconteceu isso, desse jeito, dessa forma, eu estou me sentindo assim, eu não sei por quê que está vindo essa sensação, essa emoção. E aí, com essa escuta, eu vou encontrando melhor essas respostas, sabe? Eu complementando assim o Rô, eu acho que na maioria das vezes ela tende a ser violenta, Vini. Principalmente quando existe uma outra pessoa do outro lado. Também é violenta com a gente mesmo, né? Por exemplo, a própria Gisélia colocou aqui, né? Tem dias que é tipo, alguém me tira de perto de mim que eu não tô me aguentando. Isso, de certa forma, é um pouquinho de uma falta de autocompaixão, de você se olhar com mais carinho, sabe, ser um pouco menos autoexigente e tal, e ter mais leveza para lidar com as coisas. Então, pode-se dizer que não chega a ser violência, talvez não seja a palavra, mas às vezes tem. E principalmente quando tem outra pessoa. Eu diria que tem dois tipos de reclamação.
Uma que é essa na etimologia da palavra, né? O grito, quando ela vai... É um pedido exacerbado e de maneira ineficaz que você faz, insatisfeito ali. E aí tende a ser violento. O tom de voz é mais alto, o jeito que você pede não é legal. Mas tem um outro que acho que é o reclamão choramingão, assim, sabe? Que é o só... é o pessimismo, é o que desmotiva os outros falar. Aí não chega a ser violento, mas é triste, é trágico, como o Rô falou. Então, acho que... E nos dois casos, para mim, tem uma palavrinha que é falta de repertório e principalmente emocional. E aí é um lugar onde a CNV cai como uma luva, sabe? Você começa a aprender a dar nome aos bois e começa a ter recursos e repertório para ou fazer um pedido de maneira adequada, ou saber exatamente que sentimento está ali por trás e por que você está sentindo aquilo, ou observar mesmo por trás daquilo o que aconteceu de fato que disparou esse gatilho para você ficar reclamando, sabe? Então, ela te dá uma metodologia estruturada para você olhar para isso e começar a ter mais clareza. E aí volta para aquilo que a gente sempre fala, né? Isso nada mais é, além, né, da técnica da CNV, antes disso vem o autoconhecimento, que é esse olhar para si, que é puxar esse repertório emocional, saber dar nome para o que você está sentindo, entender o que está acontecendo ao teu redor, ter maturidade para entender que nem tudo vai sair como você quer, nem tudo está no seu controle. Então, você vai aprendendo a lidar com essas coisas de uma maneira um pouco mais leve e tendo um repertório, com a ajuda aí da metodologia das técnicas do CNV, para ter mais opções de lidar com isso. Ao invés de reclamar, o que eu posso fazer? E aí o CNV te aponta alguns caminhos. Curioso, né? Enquanto o Du falava, eu coloquei meu microfone no mudo aqui, porque o cachorro do sítio não parava de latir. E aqui é muito comum isso, né? Esse barulho ambiente, assim, de cachorro e tudo mais. E aí eu dei um gritão aqui com ele, eu reclamei com ele que ele tava latindo. Porque a minha necessidade de silêncio não estava sendo atendida. Isso, perfeito. Um exemplo parecido. Aconteceu ao vivo. Um exemplo parecido com esse. Aqui embaixo tem uma praça aqui perto. E tinha um cara com um carro. Pamonha, pamonha, pamonha. Eu falei, nossa, vai ficar esse fundo aqui no vídeo e tal. Aí veio esse início. Aí eu falei, pera, o que eu posso fazer? Eu fecho a janela, fecho a janela, fecho a janela, vim pro lado mais longe lá da janela aqui que tá o barulho. Minimizou bem, acho que não vai sair lá. Eu acho que tem um pouco disso, né? Às vezes a gente reclama por falta de clareza do que a gente pode fazer a respeito, diferente daquilo que a gente já tentou, já sabe e tal. A reclamação talvez venha como uma maneira até um pouco imatura de não pensar em novas soluções. Uma maneira meio cômoda. Ou por falta de repertório, porque às vezes você até sabe, mas às vezes se tá num dia ruim, você vai reclamar mais, não tem jeito, sabe? Porque a reclamação, ela tem um viés emocional, né? Na minha concepção, assim, ela é muito ligada à emoção. Não tem como você reclamar de maneira estritamente analítica, racional, isolando ali o lado emocional. Então, tem um ponto sobre isso. A reclamação, ela normalmente vai estar acompanhada de emoção. Deixa eu te fazer um pedido, Vini. Eu acho que o meu microfone está reverberando no teu microfone. Vê se você colocar no mudo, resolve. Aí, resolveu. Boa. Então, a reclamação normalmente traz um fundo emocional. E isso tem um motivo. Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva da CNV, isso a gente vê na primeira e na segunda aula do curso, né? Que é assim, normalmente as reclamações, elas vêm acompanhadas de emoção. Quando a reclamação não vem acompanhada de emoção, ela é um pedido. Olha a diferença. Se eu estivesse reclamando, eu diria assim, caramba, mas minha voz está fazendo eco aqui, que droga, mas que está acontecendo? Pô, Vini, é teu microfone, pô. Então vem com um tom emocional. Diferente de Vini, eu acho que minha voz está reverberando no teu microfone. Será que você pode deixar no mudo para ver se melhora? É um pedido. E aí não necessariamente acessa um lugar emocional. E o que acontece que desperta na gente esse lugar emocional? É um pensamento que a gente tem diante da situação. E aí a
gente entra lá dentro da primeira aula de CNV, que é a gente está olhando para a situação por uma perspectiva do que é certo e do que é errado. E quando eu olho para a situação a partir dessa perspectiva, quando eu vejo que tem algo que eu julgo como errado, isso me traz uma emoção que vem como um sinal de irritação, que deriva da raiva, que pode ir para uma submissão, que eu entro naquele reclamão meio chorão, ou eu vou para um reclamão mais do brigado, do falar alto e tal, que é mais é submisso, e o outro é? Esqueci. Eu vejo como violento. Vai mais para esse lado do falar mais, né? Então, quando a reclamação não entra nesse lugar, ela entra muito num sentido de pedido. Então, um dos primeiros passos para a gente entender como é que a gente pode encontrar mais coragem para fazer diferente, né? É justamente ter consciência de, poxa, o que eu estou julgando ali como certo e errado? No teu caso, Vini, eu estou julgando que o restaurante só tem comida, não tem comida vegana. Pô, isso é errado aqui. Tem tanta gente vegana no mundo, como é que eles não vão cuidar disso? Pô, completamente errado. Então, vem 15% da população brasileira é vegetariana? Exato. Dados, né? Eu tenho dados para provar. Impulsivo, ó, ao invés de violento. Obrigado, Lio. Faz mais sentido. Impossível. Tem um complemento que, para mim, assim, é isso, faz total sentido isso que você trouxe. Mas acho que tem um negócio legal para botar uma pulguinha atrás da orelha, que é... E acho que ainda tá... Sou eu que estou duplicando. Eu vou fazer igual a tia do sanduíche daqui a pouco. Que é a questão do pedido, também ser violento ou não, pedido ou reclamação, entra numa esfera de até onde eu estou considerando não somente a mim mesmo, mas a outra parte que está ali. Que é muito o que eu trago do triângulo, né? A gente tem eu, tem o outro. E onde está essa construção do nós? Onde está essa relação ganha-ganha? Quando você fala de certo e errado, é uma premissa de alguém discutindo com alguém para chegar quem está certo e quem está errado, né? Então, e aí fica nisso. E aí entra a reclamação ou o pedido, o que quer que seja, mas é um pedido porque se eu estou certo, eu quero que o meu pedido seja acatado. E acho que para sair um pouco da reclamação do pedido, acho que tem essa etapa anterior, que é considerar quem está do outro lado. Então, trazer esse lugar de empatia, de se colocar no lugar do outro, de ouvir mais atentamente e de se perguntar isso, né? Que acho que é o outro lado da reclamação. A gente está se colocando aqui como reclamão. Ah, por que eu reclamo? Como é que é? Tal. E quando as outras pessoas reclamam com a gente? Como a gente responde a isso? Será que a gente consegue se colocar no lugar dela e entender qual necessidade está por trás? Por que ela está reclamando? O que será que não está sendo atendido ali de importante para ela? Então, acho que esse é um outro lugar, assim, e é muito difícil exercer isso na prática de um dia a dia acelerado, onde você está ali no ambiente de trabalho, demandando resultados, no ambiente ali familiar, relacional, demandando esse pertencimento, confiança, etc. Então, acaba que entra uma reatividade natural, seja uma impulsividade, seja o choramingar e tal. É natural, porque somos assim, mas é sempre esse lugar de, sabe o famoso conta até 10? Assim, antes de entrar essa reatividade ou de reclamar, respirar e enxergar que do outro lado tem outra pessoa. Entendendo que como seria tão legal se na hora em que eu reclamasse, a pessoa do outro lado lá também olhasse para mim e tentasse enxergar o que eu estou querendo aqui desse lado. Então, acho que essa troca é muito legal fazer esse exercício, sabe? De só respirar e tentar enxergar quem está do outro lado. Antes de reclamar, ou quando ouvir uma reclamação e falar, nossa, o cara reclamando, o cara. Simplesmente olhar para aquilo com compaixão mesmo, sabe? Eu estou percebendo aqui, enquanto vocês falam, vou pensando, que a reclamação, se a gente usa os quatro pilares da CNV, ela considera somente a observação e uma expressão de um sentimento. Ela não tem a leitura da necessidade e também nem passa por um pedido. Ela só, quando a gente observa algo e a gente sente algo, a gente automaticamente já, quase que instintivamente, em milissegundos ali, já reclama. Então para só nesses dois pilares, né? Tira a conexão entre os outros dois.
E talvez por isso seja uma forma trágica de comunicação, né? Isso. Porque a gente não vai para o que é importante. E mesmo assim ela passa por esses dois de maneira distorcida. Porque geralmente quando você está reclamando, você está tomado por emoções. E aí a tua observação não é tão analítica e fiel à realidade. Ela vem cheia dos seus vieses inconscientes. E aí você vai botar os seus julgamentos. Aí, né, ladra cachorro. Então É isso. Vini, eu pedi para colocar. Eita, tá difícil. Aí. Se você quiser falar, você libera o microfone que a gente já sabe que você quer falar. E agora travou, Vini. Travou com uma cara bonita, pelo menos. já volto. Mas, aí voltou. Voltou. Pô. Mas esse é o lugar. Então, assim, primeiro de tudo, né, entender que a reclamação ela vem muito desse lugar de julgar o que é certo e o que é errado. Então, quando eu estou lá com o meu cliente e ele me passa o treinamento sem pé nem cabeça, né, sem eu saber por que eu vou fazer, qual é o objetivo para contribuir, e eu olho para isso e começo a ficar irritado, eu estou julgando que o meu jeito é o certo e o jeito dele é o errado. E aí eu entro nessa reatividade, essa irritação. E eu tendo a ir pelo caminho do reclamão resmungão ali, né? Que fico com aquilo guardado dentro de mim, né? E aí eu começo a acessar essa emoção, não sei o que é importante para mim, porque eu estou desconectado das minhas necessidades, e aí eu busco escuta para que eu possa me compreender melhor. Então esse foi um dos caminhos que eu encontrei para lidar melhor com isso tudo, e a partir do momento em que eu me conecto com a minha necessidade, é o momento em que eu falo, pô, isso é importante para mim, eu vou falar o que é importante. Então, dentro de uma próxima conversa, eu manifesto a minha necessidade em forma de um pedido. Será que eu posso conversar com o cliente para entender um pouquinho melhor qual que é a intenção dele? Para onde que a gente está indo com esse treinamento? E aí é um novo caminho para a gente construir. Olha o Fernando aí. Senhor Fernando Cordeiro aí. Saudade também, coração. Rô, e tem um negócio legal, né? Eu ouvi você falando, assim, aconteceu comigo recentemente essa questão, né? Você falou, numa próxima conversa eu me policio. Eu gosto até de fazer meio que o diferente, assim, fazer o meia-culpa. Se é algo recente que depois eu percebi que eu fui reativo, que eu reclamei, etc., eu aproveito para depois me desculpar e levar essa clareza para a pessoa. Olha, eu fui reativo com você, não foi legal, na hora ali eu não soube lidar, mas eu estava refletindo aqui sobre isso e percebi que tarará, 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 por causa disso, disso, disso. Você me desculpa? Podemos lidar disso de maneira diferente daqui para frente? Eu fiz exatamente isso, sei lá, 3, 4 dias atrás aí, no final da semana passada. Aconteceu uma reunião que foi tensa, eu fui super reativo ali e depois, né, você dá quase que um pedido de desculpas ali, né? Então, eu gosto de praticar isso e é uma maneira da gente treinar, porque se eu sempre deixar para a próxima também, buscando na próxima eu conserto, eu perco essa chance de, às vezes, exercitar a vulnerabilidade de um lugar de pedir desculpa. Falar, olha, não reagi bem, realmente fui reativo ali, realmente aconteceu aquilo, desculpa. Agora, olhando bem, agora que eu me centrei e refleti sobre aquilo que aconteceu, agora eu consigo te dar uma resposta um pouco melhor, etc, etc. Então, é um exercício bacana, né? Não precisa, às vezes, deixar para uma próxima vez. Você pode... Fica até essa provocação. Se teve alguém que você reclamou recentemente, que ainda está em tempo, não deixa para a próxima. Já pede, amanhã manda um áudio lá, manda um texto. Olha, aconteceu isso, não reagi de uma maneira legal, fui reclamando, etc, etc. E agora eu tenho mais clareza. Agora que passou e que assentou a poeira, eu entendi por que eu fui desse jeito. Né? Então, é legal. E tudo isso vem da questão de você treinar. Eu percebo em mim uma coisa um pouco diferente. Quando é em presença, que também é muito importante, e na hora eu percebo que eu estou reclamando, eu uso do humor para quebrar um pouco e pedir a desculpa. Então eu já logo falo, puta, tô reclamando pra caramba, né? Desculpa. Meu idoso chegou aqui, então já descontrai um pouco e apresento esse meu lado reclamão também para a pessoa. Mas isso eu preciso estar nesse lugar de presença, de aqui e agora, porque senão passa despercebido mesmo. E aí, às vezes, acabo agredindo alguém, obviamente, sem querer. E depois vem esse arrependimento aí, vale a pena fazer o que o Du sugeriu. Mas eu acredito que um passinho antes é trabalhar essa presença.
sabe? Quando a gente está conversando, quando a gente está conectado com alguém e ali monitorando os sentimentos, a respiração e percebendo o que é que está acontecendo nessa troca, né? Como é que essa troca está fluindo, para que lado que ela está indo. Para mim funciona bastante também. E, o Vini, Isso que você para mim falou da presença. é um ponto muito crucial, assim, a questão da presença, né? Porque geralmente a reclamação, ela é inconsciente, impulsiva, ela chega, a hora que você vê, você já vomitou ali aquela insatisfação, em forma de reclamar de uma maneira não legal. E se você está em presença, você consegue estar mais desacelerado, você consegue processar um pouquinho melhor as coisas, antes de simplesmente, sabe, sair nessa reatividade. Então, muito legal você trazer isso. Eu não estava nem lembrando da presença como um baita de um componente para envelopar tudo isso, sabe? Total. Eu tô me lembrando aqui do cronograma das aulas, né? E esse ponto de presença, né? Que é o que a gente chama na CNV, que é se conectar com a nossa intenção e buscar esse espaço onde a gente conecta primeiro conosco para depois conectar com o outro. A gente vê no finalzinho da primeira aula, né? Esses conceitos e práticas, né? Para isso. E é fundamental. Se a gente domina todas as técnicas da CNV, da PNL, seja lá o que for, né? E a gente não está em presença, é bem provável que a gente não consiga usar todos esses recursos que a gente tem. Então, faz todo sentido, Vini, isso que você está trazendo. Deixa eu ler o comentário aqui da Juscelia. Legal isso. Deixa eu ver aqui. Eu digo para meus filhos que me avisem quando estou entrando no modo Zé Buscapé, aquele antigo personagem resmungão de desenho animado. Boa, é isso. É alinhar a intenção. É isso aí. Ó, já aviso. Me avisa se eu estiver entrando nesse lugar. Show de bola. E tem um negócio também, né, Rô, que é, de certa forma, ela falou do personagem de um desenho, mas isso me remete ao buraco é mais embaixo, né? Porque também há uma certa exigência cultural na gente de que a gente não pode reclamar das coisas. Uhum. Ou de que, né, a cultura, você cresceu numa família, não, você tem que lutar pelo que você quer. E aí você vira um reclamão que, tipo, lá impulsivo, né? Como a Lia nos corrigiu muito bem. Ou, tipo, uma família mais vitimista, cresceu num lugar ali meio, putz, tudo... Então, em que contexto, em que ambiente, em que família, em que contexto ali cultural mesmo você cresceu, isso está te permitindo ser reclamão, resmungão, impulsivo e tal, para olhar para dentro também o que é seu e o que não é seu dali, desse seu padrão de resmungar, que é um automatismo que a gente aprendeu ao longo das experiências que a gente passou. Então, é um olhar para espera, isso é meu, mesmo eu peguei emprestado. Meu pai era resmungão, minha mãe era resmungona, e aí eu virei um também. Como é que é isso, né? Então, acho que também é outra pergunta legal, assim, para a gente pensar, para a gente refletir e ver até o que é meu e o que não é meu nessa história. Como se a reclamação fosse algo cultural, né? A gente aprende de sociedade mesmo. Eu tava pensando aqui, talvez o lugar que eu mais reclame é no trânsito. Quando eu tô dirigindo e eu vejo alguma coisa, alguma cagada na frente, e aí vem essa reclamação. Tá errado. Mas às vezes o cara tá errado mesmo perante as leis do trânsito. Isso. Mas aí vem essa reclamação, né? E aí é a reclamação comigo mesmo, porque não tem ninguém ouvindo. Tô de vidro fechado e tô ali expressando, colocando os meus, né, as minhas insatisfações para fora e não afeta ninguém, né? Só afeta a mim mesmo. E aí é um jeito, quando a gente olha na CNV, né, para mim isso é um jeito violento de expressão comigo mesmo. Mas eu aí deixo de ser... Eu acho que afeta outras pessoas, sim. Porque a partir do momento que você liga esse botãozinho aí do seu volante e essa sua reatividade emocional vem, ela não baixa tão rapidamente assim. Aí passou 5 minutos no trânsito, você chegou em outro lugar e vai interagir com outra pessoa, você vai estar com essa energia. Então pode ser que afete outra pessoa assim. Começa com você. Pode ser? Mas pode ser que outra pessoa seja impactada por aquilo, sabe? Então... Sim, mas tô falando naquele momento que eu tô reclamando. Naquele momento eu tô sendo violento comigo mesmo. Porque eu tô trazendo um volume de energia, talvez que eu não precisasse, para fora. E isso acaba me elevando o meu grau de estresse, elevando, sabe, diminuindo o meu relaxamento.
e por Eu consequência tenho uma tipo, foi técnica, violento comigo Vic. mesmo. Diga. Eu tenho uma técnica. Toda vez que eu vejo alguém fazendo algo que, puxa, tá cortando farol, né? Fazendo alguma coisa assim, eu sempre penso o seguinte, eu sempre penso com empatia, para não entrar nesse lugar de remoer isso tudo dentro de mim. Eu sempre penso assim, puxa, essa pessoa deve estar querendo ir no banheiro fazer o número 2 e ela tá precisando muito. Então vai. Espero que ela consiga chegar a tempo. E aí eu falo, pronto, continuo dirigindo. Há um tempão atrás aconteceu uma situação dessa também com um amigo meu. Ele tava com uma recém-nascida, filhinha dele, no banco de trás do carro e a gente estava indo para casa dele, de um lugar para outro, voltando para casa dele. E aconteceu isso. Ele foi entrar num cruzamento, assim, passou um carro a milhão na frente, assim, cortando ele. Ele começou a xingar o cara de tudo quanto é tipo, se exaltou pra caramba. Aí eu trouxe esse exemplo, né? De, putz, o que que tá acontecendo naquele outro carro que o cara tá fazendo aquilo, sabe? E aí eu falei, cara, você já parou pra pensar? Você tá com uma filhinha pequena aqui. Imagina se ela estivesse passando mal. Você não ia querer estar a milhão querendo chegar no hospital e não ia nem estar olhando pros lados? Talvez ele esteja numa emergência lá. Respira aí um pouco, sabe? Daí ele, pô, é verdade, não tinha pensado nisso. Ele, né, recém-pai ali também, aprendendo a lidar com uma situação nova. Então é bem legal esse exercício, né? De quando acontece, olhar o que está lá do outro lado. O que será que está acontecendo para a pessoa estar reagindo daquilo? Que é um pouco assim, confiar nas pessoas, né, Rô? Talvez tenha um pouco disso. Confiar que tem uma intenção positiva por trás, confiar que não é intencional, não é para fazer mal, não é. Aí vai um pouco de um espírito da gente, enquanto pessoas, confiar na humanidade um pouco também, né? E exercer esse lugar de Isso empatia. a gente fala também na CNV, viu? A gente fala também na CNV. Óbvio que eu acho que existem casos e casos, né? Mas é uma forma da gente olhar para o mundo com olhos diferentes, né? Não é olhar para o mundo a partir da maldade, mas é olhar para o mundo a partir do que será que essa pessoa está querendo, né? Quando ela faz desse jeito. O que será que ela está... Qual que é a intenção dela quando ela usa essa estratégia que, para mim, ela chega como um pouco trágica, né? Enfim. Mas para a gente começar a caminhar aqui para um fechamento, eu quero deixar aqui um pouquinho de uma parte prática, né? Do que a gente pode fazer quando a gente se percebe nesse lugar de reclamar. E eu vou contar um pouquinho de como eu escolhi aqui compartilhar com vocês um pouco do que a CNV mostra de possibilidades. E acho que a primeira delas é perceber se eu estou nesse lugar de julgar certo e errado diante da situação. Reconhecendo isso, eu entender o que é importante para mim e que não está sendo atendido diante da situação que está se apresentando. E quando eu me conecto com isso que é importante, eu manifestar isso usando um pedido. Poxa, eu gostaria de tal coisa. Agora, se para mim está difícil de chegar nesse lugar do que é importante, aí é eu buscar alguém que tenha uma qualidade de escuta para me ajudar a entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, esse é um pouco do caminho que a CNV convida a gente. Óbvio que se vocês quiserem se aprofundar, né, quem está assistindo aqui, a gente fala isso ao longo das aulas aí que a gente vai ter da turma que está começando na semana que vem. E para vocês? Para mim, eu percebo que, de novo, eu sou. Eu levo a palavra da presença, né? Eu sou o pastor da presença. Eu acho que, para mim, quanto mais eu trabalho a presença, o estado de presença interna, a conexão comigo mesmo, menos eu entro no modo reclamão. E, e ali, quando eu tô. E é um exercício diário, né, cara? Às vezes eu escorrego, óbvio, não tem como, sou humano. Mas dentro desse exercício diário que eu me proponho, que eu tenho essa intenção de autoobservação, de percepção dos meus sentimentos e necessidades, diminui o ruído interno e externo. Diminui as críticas, diminui os julgamentos comigo e com o outro. Então, eu sou o fiel da presença mesmo. Então, quanto eu mais pratico isso, menos resmungão eu fico, menos julgador eu fico, menos apontador de coisas de certo ou errado, né? Menos eu sou essa pessoa. Mas é uma
uma prática diária, eu reconheço nisso ainda. Mas é o que tem funcionado bastante para mim. E aí, claro, né? Isso é a basezinha, né? É o alicerce de tudo. Se eu for construindo coisas em cima desse alicerce, aí entra uma comunicação não violenta, entra diversas outras técnicas que são fundamentais no meu dia para que eu possa me conectar de verdade com as pessoas com quem eu convivo, né? E a CNV, não tenho dúvida nenhuma que ela eleva o grau dos meus relacionamentos assim absurdamente, porque eu consigo colocar de uma forma muito amorosa aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou necessitando, consigo fazer pedidos que chegam do outro lado sem julgamentos. As pessoas recebem ele de forma aberta, desarmadas, de forma empática mesmo. Então a CNV, para mim, foi uma grande mudança de chave assim quando eu comecei a exercitar ela. Eu acho que o grande terreno de teste dela foi no relacionamento amoroso, onde a gente começou a praticar a CNV e aquelas rusguinhas, aqueles desentendimentos bestinhas, aquelas coisas todas foram sumindo assim, porque a gente começou a expressar, né, as nossas questões de uma forma mais verdadeira, mais aberta, mais leve. Então faz toda a diferença na vida de uma pessoa a CNV, não tenha dúvida nenhuma, junto com a presença. Legal, boa. Concordo com o Vini, mas para trazer algo diferente aqui, né? Até pegando o gancho no nome da live que você deu, né? Rô? Coragem para fazer diferente. O Einstein já dizia isso, né? Tipo, insanidade é você querer ter resultados diferentes e continuar fazendo a mesma coisa. Acho que a primeira coisa é, se você se sente reclamão, ou se você tem pessoas que você convive que é reclamona, e você quer lidar de uma maneira diferente, o automatismo, o fazer do jeito que você já faz, você já sabe. Então, assim, o convite de fazer diferente, acho que pode começar com essa, olhar para os sentimentos por trás, e aí é um respiro mesmo de, pera, o que tem por trás disso? Ou de eu estar reclamando, ou estar reagindo com a reclamação do outro, né? Em cima da reclamação do outro. Eu acho que essa é a primeira etapa. Só que talvez aí, depois dessa etapa, tá, e o que eu faço com isso? E aí acho que vem um caminho mais estruturado ali, com passo a passo, com uma metodologia, com a palavra para mim que é fundamental na CNV, que é a gentileza, com a gente mesmo e com o outro, né? E, enfim, eu pratico sempre isso, e acho que esse negócio do sair do certo e do errado também é mudança de chavinha, assim, sabe? Simplesmente você saber que não existe a sua verdade e a verdade do outro, que cada um tem a sua e tá tudo certo, sabe? Ninguém precisa ganhar de ninguém para todo mundo ganhar junto. É uma quebra de paradigma, assim, que parece meio maluco, mas a hora que essa chavinha vira, muda muita coisa, assim. E a comunicação não violenta, ela traz um pouco, ela ajuda a gente a quebrar e a tirar essa chavinha, a virar essa chavinha dentro da gente. Boa, boa. Muito bom. É isso, assim, eu vejo que a comunicação não violenta é um dos caminhos para isso acontecer, né? Tem muito também a PNL, terapia, psicoterapia, ajuda bastante também a gente expandir essa consciência e olhar diferente para as relações. Ao mesmo tempo, se você que está assistindo aqui se interessa pela CNV e quer se aprofundar mais no assunto, a gente fala um pouco sobre reclamações e muito mais dentro das 5 aulas que a gente vai ter. A nova turma começa na semana que vem, terça-feira, das 19 às 21. São 5 terças-feiras seguidas, começando pelo dia 11. E aí o Vini e o Du vão estar lá também participando da turma. A gente está com 14 pessoas, se eu não me engano, na turma até agora. E é isso, estão todos convidados a participar. Para quem quiser mais informações do curso, se inscrever, é só entrar no meu perfil. Lá tem o link de inscrição. Eu vou, antes de você encerrar, Roy, agradecendo já a minha participação aqui, é um tema que eu adoro falar também, né? Não só a comunicação não violenta, mas comunicação de uma forma mais abrangente. Mas fazendo um elogio aberto aqui ao Rodrigo, que acho que CNV é uma técnica, é uma filosofia de vida, é uma coisa que você pode só ler os livros e já praticar e tal, mas está acompanhado de uma pessoa que tem um coração gentil,
que pratica essa autocompaixão, que busca esse aperfeiçoamento constante, sabe? Faz total diferença. E o Rô é essa pessoa, assim, sabe? A gente, eu, o Rô, o Vini, Pedro, a gente tem um círculo ali, uma rede de apoio ali, e a gente conversa muito, e o Rô consegue praticar isso nos momentos mais tensos. Então, é aquela famosa, né, walk the talk. Então, talk, não, como é? É isso, né? Walk the talk? É isso. Então, o Rô pratica aquilo que ele ensina. Então, é muito legal, assim, a gente conversa muito sobre isso e acho que ter uma pessoa que faz isso é muito mais do que ler um livro, muito mais do que assistir um vídeo. Ter esse acompanhamento acho que faz total diferença, de ter um acolhimento ali, um lugar seguro para a gente também se expor, trazer essas dificuldades, esses desafios. Então, além do meu agradecimento aqui pelo convite, também fica aí o meu jabá para o meu querido Rodrigo. Boa, maravilha. Obrigado por isso, Du. Obrigado mesmo. Bom, para quem acompanhou aqui, perfil do Vini, @ViniciusAndujar, certo, Vini? Para mim, o Vini é uma das grandes referências aí no nome de presença, como ele mesmo disse. Então, acompanhando o Vini, vocês vão ver muita coisa sobre masculinidades, sobre presença, mindfulness, meditação. Para mim, o Vini é uma das maiores referências aí na minha vida sobre esses temas. Então, convido vocês a acompanhar os conteúdos dele. E o Du é uma das grandes referências aí sobre comunicação. Du, você é especialista, mega especialista em publicidade e tal, indo mais para esse caminho também agora de treinamentos voltados à comunicação. Então, sempre que eu preciso de apoio para divulgar as minhas coisas, eu sou meio desatento com estratégia de lançamento, divulgação, marketing, o Edu me salva. Então, para quem curtir esse tema, super recomendo acompanhar o Edu também, que é @EduBernardi, né, Edu? Exato. Obrigado pelas palavras aí. E é isso. Obrigado, cara. Coisa linda. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Conversando do que a gente já debate no dia a dia, mas também nos apoiando nos nossos movimentos de trabalho, de vida. E tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por vocês aqui, pela presença, pelo tempo. Nós que agradecemos. Tchau, gente.